gente! Estamos no 8º dia de Veda e, consequentemente, 8º dia de desafio de escrita. Eu acabei de chegar do shopping, eu fui buscar meu brinde da Boticário. Quando lançou esse sabor, não, esse cheiro, eu fiquei muito curiosa pra saber o cheirinho que ele tinha, né? E, gente, é muito gostoso. É tipo, é um cheiro de... É tipo como se fosse um doce de uva, sabe? Uma coisa de comer, só que ao mesmo tempo não, né? Parece uma balinha de uva, assim. É muito gostoso e não é exageradamente doce, sabe? Eu tô com vontade de comprar o grandão desse pra mim, porque é muito cheiroso. Muito bom. Quero adiantar as minhas gravações, porque já vou até deixar avisado pra vocês que do dia 12 ao dia 14 eu vou viajar. Eu vou no show de uma banda que eu gosto muito, que é o Ano K-Rock. E eles vieram pro Brasil, lá em São Paulo. Meu namorado vai comigo, a gente vai junto pra São Paulo. Eu quero fazer vlog lá, mas não é certeza que as gravações que eu faça lá, tipo, para um vlog, eu vou postar no Veda, porque como o Veda é mais focado no desafio de escrita, talvez eu faça vídeos nesses dias em que eu vou estar viajando e eu não vou ter o meu computador para editar os vídeos, porque eu edito tudo no computador. O meu notebook tá estragado, eu já mandei consertar, eu já gastei dinheiro com ele e não resolve o problema. Então eu meio que desisti, porque eu tinha um computador mesmo, eu não tava dependendo do notebook, sabe? E era um notebook que eu tinha da época que eu usava ele para trabalhar, muitos anos atrás, quando eu trabalhava fora de casa. E ele, né, durou anos aí, acabou que deu um problema e agora, enfim. Daí eu tenho o meu tablet, o meu iPad para editar, que eu acho que vai ser o caso, mas eu não garanto que na memória dele caiba um vídeo grande ou um vídeo bom. Eu não sei também como que eu vou passar, tipo, se eu gravar com a câmera, como é que eu vou passar esses vídeos pro iPad, porque eu dependo de um pendrive que faz a leitura do meu cartão de memória. Até vou mostrar aqui, ó. Muito bom esse pendrive, que ele tem ele dá pra inserir o cartão de memória, tenho 2 cartões, né? Aí ele insere aqui, ó, e aí você põe o computador assim. E no iPad não tem isso, e sei lá. Aí provavelmente o que vai acontecer? Eu vou gravar um vlog no meu celular, e o meu celular é super velho, eu tenho ele desde 2016. 2016, ele é um iPhone 8 Plus. E ele tá durando. E enquanto durar, eu vou usar ele. Eu vou trocar, eu tava pensando em trocar, sabe? Mas agora que eu tô mobiliando a minha casa, gente, vai ficar pra bem depois, assim. Eu tô priorizando a minha casa e não os meus acessórios. Então meu iPhone velho vai ter que durar por muito mais tempo. Eu também cheguei a pensar em fazer live com vocês nesses dias de viagem. Parar um momentinho ali, ou pela manhã bem cedinho, daí vocês que vão me falar o que vocês preferem. Pela manhã bem cedinho ou de noite, assim, antes de dormir. Eu faria... Pode ser de tarde também, que depende da minha rotina no dia, sabe? Porque no dia do show à noite eu vou estar ocupada. Eu vou estar mais livre à tarde, né? Que vai ser, acho que um domingo. Então talvez seja de boa para as pessoas entrarem numa live no domingo, não sei. Nessa live, nós faríamos o exercício de escrita criativa juntos. E aí o Veda seria live, sabe? Tipo, eu ainda tô pensando o que eu vou fazer, não sei. Porque além dessa viagem eu tenho um casamento um dia, então talvez eu faça live no mesmo dia. O casamento ainda até eu consigo conciliar, porque
Eu tô tentando adiantar as gravações para que no dia do casamento eu já tenha um vídeo pronto, sabe, para mostrar para vocês. Mas enfim, digam o que vocês preferem, tipo, se é um vídeo gravado curtinho, tipo, de uns pedacinhos ali do meu dia, eu posso fazer até um shorts no lugar de um vídeo, ou uma live. Enfim, vamos falar sobre o desafio de escrita de hoje. Deixa eu pegar meu celular para ver. Então vamos lá. O tema de hoje é por trás do que pode ser visto, tempo versus os valores. Então, o que seria o tempo e os valores que estão aí no título do tema de hoje? Lembra o vídeo de ontem que eu falei que eu estudei? Eu estudei o resumo de um livro, na verdade um estudo que alguém apresentou de um livro de um professor de literatura, que também é escritor, o E.M. Forster. E eu tirei assim vários conteúdos do livro dele mesmo, que é o Aspectos do Romance. E no Google tem umas partes gratuitas do livro dele em português, então eu dei uma lida no que estava disponível para leitura e tirei algumas coisas, assim, alguns ensinamentos que eu achei muito bons pra gente que tá focando nessa semana que é de estruturação de enredo, né? Então eu vou ler um trechinho desse livro que explica mais ou menos o que o autor considera esse embate entre o tempo e os valores presentes nos romances. A vida diária também está cheia do senso de tempo. Achamos que um evento acontece antes ou depois do outro. Frequentemente nos ocorre esse pensamento, e muitas das nossas conversas e das nossas ações se baseiam nesse pressuposto. Muitas, mas não todas. Parece que existe algo na vida além do tempo, algo que pode ser adequadamente chamado de valor. Algo que se mede não por minutos e horas, e sim pela intensidade, de modo que, ao nos voltarmos para nosso passado, ele não se prolonga para trás regularmente, mas se amontoa, formando alguns montículos visíveis. E quando olhamos para o futuro, ele se apresenta às vezes como uma parede, às vezes como uma nuvem, às vezes como um sol, mas nunca na forma de uma tabela cronológica. Então, o que o autor quis dizer aqui? Apesar da gente poder narrar os fatos através da ordem cronológica das coisas, existe uma forma melhor da gente contar uma história, que é a forma como a gente olha para o passado e para o futuro. Quando a gente pensa no passado, como ele disse, a gente não lembra exatamente de tudo que aconteceu uma coisa depois da outra. O nosso cérebro, ele meio que monta a memória e algumas coisas têm muito mais destaque do que outras. E aí esse seria tipo o valor, sabe? É o valor que a gente coloca nas lembranças, nas memórias. Esse é o valor que o autor está falando, que existe e que deve existir na forma como a gente conta as histórias. Então, ao invés de a gente contar uma história, por exemplo, ele acordou, depois ele comeu, depois ele saiu para o trabalho, depois ele voltou e dormiu. A gente pode contar uma história que seja tipo muito objetiva, com certeza, mas uma história vai ter muito mais valor se a gente colocar esses nossos valores, esses valores que são sentidos além do tempo, além da medida cronológica que a gente impõe nas coisas, né? E esses valores, eles geralmente vêm de uma reflexão interna nossa. Então, o autor, pro autor desse livro, dessa teoria, né, é muito mais importante que nas nossas histórias a gente aborde questões internas do personagem muito mais do que externas a ele. Então, o exercício de hoje vai ser um exercício de reescrita, edição, transformação de um texto
que eu preparei, que é um texto bastante objetivo e que deixa muito claro que a gente está falando muito mais do tempo do que dos valores. E aí eu vou disponibilizar esse texto, vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom? Então o exercício é o seguinte: editar esse texto de forma que você acrescente valores, ou seja, pensamentos, sentimentos, tudo que é interno ao personagem, de forma que isso se sobressaia aos acontecimentos externos, ou seja, a ordem cronológica. E aí você pode manipular a linha do tempo como você quiser. Você pode usar o final do texto e colocar no começo, pode misturar como você quiser. E você vai terminar a cena. A cena, esse textinho que eu vou disponibilizar, ela deixa um mistério no ar, porque ela só tá descrevendo certas ações, mas ela não diz porquê. Então você vai dar uma razão a isso, vai terminar essa cena da forma como você quiser. Basicamente, né, resumindo a atividade de hoje, você vai acrescentar os valores internos do personagem e vai dar um fim para a cena. Diga oi, Bibi. Oi. 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 Não. Então é isso, agora eu vou escrever o desafio de hoje. E para você que vai fazer o desafio junto comigo, como sempre, o formulário está no site do desafio e o link do site tá aqui na descrição do vídeo. E até amanhã com mais um vídeo e mais um exercício de escrita criativa.